Olá, como vai? Bem-vindo ao Mackenzie EAD. Eu sou Paulo Sucar, sou professor de Direito Empresarial, tenho uma experiência no magistério mackenzista já há bastante tempo, sou formado pelo Mackenzie, sou um mackenzista de raiz, me orgulho muito disso, tenho 28 anos de magistério, o Mackenzie já me proporcionou excelentes experiências e agora estou envolvido aqui num projeto de oferecer extensões, cursos de extensão sobre direito empresarial. Nós temos duas propostas de direito empresarial e hoje eu vou apresentar para vocês a proposta do curso de direito societário, de estruturas societárias. O curso de estruturas societárias, nós estamos imaginando em organizá-lo em módulos e abordar questões práticas e atuais relevantes sobre o direito societário. Então nós vamos abordar primeiramente toda a teoria geral do direito societário, que é muito importante, a gente tem uma boa base de direito societário geral. Em seguida nós vamos abordar as questões de direito de empresa, a definição e a distinção entre empresário e atividade econômica simples, não empresária. Com isso a gente consegue diferenciar as sociedades empresárias das sociedades simples. Em seguida, nós vamos falar sobre as sociedades limitadas e as sociedades anônimas. Entre as sociedades limitadas, vamos falar das suas peculiaridades e especialmente do uso da forma da sociedade limitada como uma sociedade anônima de capital fechado. Em seguida, nós vamos abordar todas as questões das sociedades anônimas, tanto da sociedade anônima de capital aberto, e aí a gente vai tangenciar bastante questão de direito de mercado de capitais, como a sociedade anônima de capital fechado. E nesse aspecto, nessa dimensão, nesse quadrante, nós vamos abordar as questões próprias das sociedades anônimas de capital fechado. É muito importante dominar as questões sobre direito societário. Atualmente existem muita disputa societária, há um crescente conflito entre sócios, há também muitas sociedades familiares, o Brasil é pródigo em sociedades familiares e sociedades não profissionais. Então, existem muitos conflitos e existem muitas estruturas que vão se aperfeiçoando ao longo do tempo na medida em que as sociedades, especialmente as sociedades familiares, vão crescendo e não tem um plano ou de proteção patrimonial, ou de sucessão dos herdeiros, ou de profissionalização. Hoje a gente fala muito de compliance também, hoje a gente fala muito de sucessão empresarial. Então, são essas questões práticas que a gente pretende abordar nesse nosso curso de Direito Empresarial, focado em estruturas societárias. A gente vai tentar implementar uma metodologia de ensino bastante moderna. Nós vamos aqui nos tratar pela televisão, mas certamente nós vamos ter outros canais de comunicação, de atendimento, para tirar suas dúvidas, para conversar com vocês, para a gente ter um contato mais próximo e a gente poder desenvolver um excelente trabalho. A gente sabe que há uma demanda bastante importante sobre questões societárias, exatamente por conta dos novos modelos, dos novos tempos. Hoje há uma grande influência também sobre as regras de compliance em todo e qualquer tipo societário, seja internamente dentro do próprio tipo societário, seja externamente do tipo societário se relacionando com outros tipos societários e especialmente com a administração pública. Então nós vamos tentar abordar essas questões, todas essas questões no módulo. Nós também temos a intenção de abordar a arbitragem como meio de solução de conflitos nos temas societários. Como eu disse para vocês, há uma tendência ou há uma repetição bastante grande de conflitos societários, seja pela sucessão, seja pela ausência de prevenção, seja pela necessidade de proteção patrimonial. Então, essas questões acabam gerando conflitos, e esses conflitos algumas vezes descambam para o Poder Judiciário.
A forma de arbitragem nos parece uma forma bem mais moderna, bem mais adequada para resolver essas questões de conflitos societários. Então, depois da gente estudar bem as estruturas, especialmente as sociedades limitadas e as sociedades anônimas, nós vamos dar essa abordagem, tanto à interseção do compliance em relação aos tipos societários, como a arbitragem para resolver conflitos societários. Isso não quer dizer que toda a sociedade entra em conflito, nem que toda a sociedade vai precisar de um grande corpo de compliance para ficar verificando aí no Conselho Fiscal, por exemplo, toda a sociedade de qualquer tamanho vai ter essa necessidade. Mas é importante que vocês conheçam as várias possibilidades, as várias estruturas e as várias dimensões das sociedades empresárias. Não há dúvida de que são as sociedades empresárias as grandes locomotivas da era moderna, ou da era contemporânea, ou da nossa era digital. São elas que geram emprego, são elas que recolhem os impostos, são elas que, enfim, promovem, que atendem necessidades humanas. Na verdade, são as sociedades empresárias, organizadas pelos empresários, que promovem o desenvolvimento humano, né? São elas que desenvolvem, que atendem a todas as necessidades humanas. É o empresário que enxerga qual é a necessidade humana e como ele vai atuar, onde ele vai atuar, de forma ele vai atuar. Hoje a gente sabe que não existe nada tão simples, né? Assim, não é simples mais ir ao banco, não é simples mais falar ao telefone, não é simples mais consertar um carro. As questões hoje são todas complexas, né? Talvez devido à atividade digital, à tecnologia, que é cada vez mais presente nas nossas vidas. Os tipos societários também se sofisticaram bastante. Eles, especialmente entre as sociedades limitadas e as sociedades anônimas, que são os tipos societários mais utilizados, eles acabam fazendo uma área, eles acabam apresentando uma grande área de interseção entre as sociedades limitadas e as sociedades anônimas. De modo que a gente acho interessante lecionar esses tipos societários para que vocês possam aprender todas as possibilidades, ou possam experimentar, ou possam conhecer, possam saber da existência das várias possibilidades do uso das sociedades empresárias, especialmente das sociedades limitadas e das sociedades anônimas. Existe um pequeno tipo societário, que é a sociedade em conta de participação, que ainda é utilizada eventualmente, mas ela tem uma aplicação bastante específica. E os outros tipos societários, que o professor Fábio Lua Coelho chama de sociedades de tipos menores de societários, talvez a gente faça alguma menção apenas para relembrá-los do tempo de graduação, né? Este curso se destina essencialmente ou principalmente a advogados que queiram reforçar os seus conhecimentos em direito societário, ou que queiram aumentar os seus conhecimentos em direito societário, que queiram conhecer novas estruturas societárias, as sofisticações, as possibilidades do uso das estruturas societárias, e elas são muito importantes, seja para proteger a sociedade, seja para proteger o empresário, seja para que ela se desenvolva de uma forma melhor, de uma forma de uma performance mais apropriada, de mais excelência. E nesse sentido, o Mackenzie está propondo este novo curso de Direito Empresarial, que não existe atualmente na nossa grade. A gente não tem Direito Empresarial, a gente tem outras especializações em outras áreas, e a gente está tentando, então, oferecer este novo curso para a comunidade advocatícia.
essa nova grade, essa nova possibilidade vai permitir que os advogados possam conhecer melhor os meandros dos tipos societários, das sociedades limitadas, das sociedades anônimas. Então, nós vamos, especialmente com esses tipos societários, vamos abordar todas as suas peculiaridades, todas as suas características, as diferenças entre sociedades limitadas e sociedades anônimas, quando utilizar um tipo societário, quando utilizar outro tipo societário, quem serão os sócios, examinar quem são os sócios, quais as capacidades dos sócios, o que cada sócio espera da sua sociedade. Na verdade, o sócio, o cliente, ele não tem esse conhecimento, né? O meu antigo professor de graduação costumava dizer que o tipo societário é como um sapato, ele tem que estar absolutamente ajustado a você. Não pode ser nem maior nem menor. Eventualmente, um sapato maior pode até te servir, mas ele vai estar lá folgado, ele vai estar lá servindo de uma forma não tão excelente quanto ele poderia. Também você pode usar um sapato apertadinho, né? Mas ele vai criar alguns calos. Então, o nosso conteúdo vai passar pela diferenciação, pela caracterização de cada tipo societário. Na sociedade limitada, especificamente marcar a responsabilidade dos sócios e como eles se relacionam entre si no modelo da sociedade limitada. E na sociedade anônima, marcar a responsabilidade dos acionistas e como eles se relacionam entre si na sociedade, né? A sociedade anônima é uma sociedade mais sofisticada, digamos assim. A atividade empresarial, ela se inicia com o empresário individual, passando pelos tipos societários menores, chegamos à sociedade limitada, que teve um grande desenvolvimento com o Código Civil atual, e a sociedade anônima, que segue regida pela Lei 6.404, mas que vem se modernizando, se atualizando a cada temporada. Então, a sociedade anônima, como sendo o tipo societário mais sofisticado, a gente pode chegar até a pensar numa escala de evolução, né? Enquanto a atividade empresarial do empresário individual se inicia de forma realmente quase artesanal, muito caseira, ela vai se desenvolvendo até chegar no topo da escala do desenvolvimento societário, que é o tipo societário, sociedade anônima, né? E, evidentemente, a sociedade anônima de capital aberto, ou seja, aquela que tem ações negociadas em bolsa, são mais sofisticadas ainda do que as sociedades anônimas de capital fechado, que são aquelas sociedades que não têm ações negociadas em bolsa, que são ações negociadas entre particulares, entre privados. Como um tipo societário mais sofisticado, evidentemente, a convivência dos sócios também é mais sofisticada. Então, nós vamos entender muito bem, é muito importante que se entenda bem quem são os administradores das sociedades anônimas, quais as responsabilidades dos administradores das sociedades anônimas, quais são os outros órgãos de administração, como eles interferem na dissolução ou na decisão dos destinos da sociedade, quais os caminhos que a sociedade vai trilhar. Isso tudo será decidido pelos órgãos de administração das sociedades. Ainda em sociedades anônimas, os direitos dos acionistas é um aspecto importante, a formação de grupos de sociedade, o consórcio das sociedades anônimas, as coligações, as subsidiárias integrais, as subsidiárias. Então, há muito a se estudar. Há também a questão mais evidente no mercado de capitais, que são as sociedades anônimas de capital aberto, quando existem aí essas movimentações societárias, aquisição de controle, tag-along, são movimentações societárias, ataques,
Poisson Pills, que são cláusulas que protegem, supostamente protegeriam a sociedade anônima de capital aberto de ataques de investidores que queiram se tornar acionistas e queiram assumir controle da companhia. Então essas questões são muito importantes. Permeando tudo isso, nós vamos falar também de aspectos tributários. Essencialmente, hoje nós temos a Lei 126, a Lei Complementar 126, que é uma lei que influencia demasiadamente no funcionamento das sociedades empresariais. Na verdade, influencia desde o empresário individual até as sociedades anônimas. Ela, na verdade, estabelece alguns regimes fiscais e alguns benefícios fiscais, de acordo com os faturamentos. E esses faturamentos, no início da Lei Complementar 126, eram bastante baixos. E este programa também foi se aprimorando, também foi se sofisticando. Parece que o governo federal foi entendendo que cobrar menos imposto seria arrecadar mais imposto, ou seja, cobrando menos imposto de mais pessoas, eles acabariam arrecadando mais dinheiro. Então, o programa do Simples Nacional, que deve ser conhecido pela maioria de vocês, foi se implementando, os limites de faturamento foram aumentando e, com isso, cada vez mais sociedades empresárias foram sendo incluídas nesses programas especiais de arrecadação de impostos, de enquadramento tributário jurídico fiscal. Então, paralelamente com as sociedades, com os tipos societários, nós também vamos analisar a Lei Complementar 126 no sentido de entender quais as repercussões que um eventual enquadramento num regime societário do Simples, o chamado Simples Nacional, como ele vai repercutir na convivência no dia a dia das sociedades empresariais. Especialmente das sociedades limitadas e das sociedades anônimas, que serão os objetos de maior atenção das nossas aulas. Bem, me parece que esse é o mais relevante que a gente poderia contar para vocês agora. Nós estamos preparando o curso com muita atenção, com muito carinho, de maneira que temos uma expectativa de grande adesão por parte de vocês. Será realmente um curso bastante inovador, um curso de alta tecnologia, um curso de matérias relevantes, presentes, atuais do direito societário. Vamos trabalhar com muitos casos, vamos trabalhar aí assim com estudo de casos, casos práticos, casos que saem aí nas matérias jornalísticas, nos jornais, especialmente nos jornais econômicos, no Valor Econômico, que vai ser uma fonte de pesquisa, de leitura, de atenção nossa. Vamos trazer vários casos também em sala de aula para a gente ir treinando e experimentando o alcance e as possibilidades desses tipos societários. Pela atenção, obrigado e até a nossa primeira aula.